E aí, meninos, vamos agora de História, na página 17, com a correção das nossas atividades. Antes de corrigirmos, ontem nós falamos sobre o outro lado da moeda, que seria o quê? A visão do que aconteceu com os povos que aqui já estavam e aqueles que foram trazidos de maneira forçada. Ou seja, quando os portugueses chegaram aqui, já existiam quem? Os indígenas, correto? Eles eram os moradores do território brasileiro. O que os portugueses fizeram? Tornaram esses indígenas escravos, ou seja, os indígenas faziam os trabalhos forçados para os povos portugueses, como cortar, transportar o pau-brasil, cuidar das plantações e das colheitas. Só que o que aconteceu? Além de escravizar esses indígenas, os portugueses acabaram trazendo junto muitas doenças, certo? Então esses indígenas acabavam ficando doentes e morriam também. Outros perceberam que estavam sendo utilizados somente para trabalhos forçados. Eles eram catequizados, ou seja, eles tinham sua cultura totalmente destruída pelos portugueses. Esses que se revoltavam, então, ou eles se envolviam em conflitos ou eles começavam a fugir para o interior do território brasileiro. Com isso, os portugueses começavam a ficar sem mão de obra. E o que eles fizeram? Trouxeram da África escravos africanos, ou seja, aqueles que tomariam o lugar desses índios que fugiram com esses trabalhos forçados, certo? Eu pedi que vocês realizassem para mim as atividades da página 17 e 18 da seção conectando.com e lápis na mão. Na página 17, inicia com vocês essa história em quadrinhos. Eu tenho 4 quadros apresentando diferentes situações e a gente pode ver que envolve os indígenas e um de etnia europeia, certo? Vamos lá. Letra A. Com base em sua leitura, responda as questões. Qual período da história brasileira foi representado na imagem? Pelo que nós observamos, principalmente quando a gente vê o quadro 2, é um período que foi posterior à chegada dos portugueses. Posterior quer dizer que aconteceu depois, certo? Porque nós percebemos a caravela ao fundo, o índio transportando madeira, cortando a madeira, conversando com alguém de etnia europeia, certo? E isso eram atitudes antes da chegada dos portugueses? Não, pois aqui viviam somente indígenas que caçavam e pescavam. Portanto, explique sua resposta à questão anterior. Você deve ter respondido o que então? Que antes da chegada dos portugueses, os indígenas somente caçavam e pescavam usando arco e flecha, não utilizavam machado, não tinham contato com povos de outra etnia, certo? E principalmente não haviam por aqui embarcações. Letra B pediu que você numere as imagens de acordo com as descrições a seguir, mas fique atento a uma atividade descrita que não faz parte das ilustrações. Vamos lá, nós vamos analisar essas imagens agora de acordo com as afirmações. Número 1. O conhecimento dos povos indígenas auxiliou os portugueses a sobreviver à nova terra e explorá-la. É o segundo quadro, onde o indígena conversa com um português. Número 2, os indígenas utilizavam arco e flecha para caçar. Isso está retratado no primeiro quadro, certo? Número 2. Número 3, a relação de amizade entre portugueses e indígenas tupinambá foi pacífica do início ao fim. Tem algum quadro que retrata isso? Não, porque isso é mentira. Nós sabemos que os portugueses, eles acabaram utilizando os povos indígenas como escravos. Número 4, os indígenas cortavam a madeira do pau-brasil para os europeus, retratado no quadro 3. Número 5, os indígenas transportavam as mercadorias até as embarcações dos portugueses, retratado no último quadro, número 5. Portanto, nós formamos uma sequência de 2, 1, 4 e 5. Seção lápis na mão. Número 1,
Desembaralhe as sílabas e decifre a palavra. Eu tenho 4 sílabas diferentes: K, M, sons e bar. Quando você desembaralhou essas sílabas, você formou a palavra embarcações. Letra A. Quais povos utilizavam esse meio de transporte? Eram os povos, tanto os indígenas quanto os povos europeus, certo? Letra B. Qual era a finalidade desses meios de transporte? As embarcações não são só aquelas caravelas. Nós temos também os barcos que os indígenas utilizavam, por isso os 2 povos utilizavam, certo? E qual a finalidade desses meios? Eles eram utilizados para o transporte de pessoas e mercadorias de um lugar para outro. Eram utilizados para transportar pessoas e mercadorias de um lugar para outro. Letra C. Retome as páginas 6 e 12. Observe os meios de transporte utilizados pelos indígenas e europeus. Na construção de qual deles era utilizada a maior quantidade de madeira? Pelo que percebemos, as embarcações utilizadas pelos indígenas eram pequenas, eram barcos, canoas. Já dos portugueses, não, eram navios, certo? Então, eram nas embarcações dos europeus. Número 2, cite 2 motivos que fizeram os portugueses migrarem para as terras brasileiras. Vimos que eles viram aqui no Brasil uma grande oportunidade de extração de vários recursos, certo? Então, eles viram o lucro com a extração do pau-brasil e as outras riquezas, além do solo fértil que permitia a plantação de diversos produtos. Portanto, o lucro com a extração do pau-brasil e outras riquezas, além do solo fértil que permitia a plantação de diversos produtos. Questão número 3. Cite 2 motivos que levaram alguns indígenas a migrar do litoral para as regiões mais distantes. Vamos lá? Primeiramente, os conflitos com os europeus e com outras etnias indígenas e a escravização. Portanto, os conflitos com os europeus e outras etnias indígenas e a escravização. Número 4, leia as afirmativas e assinale as corretas. Nós percebemos que existem 3 alternativas corretas, certo? A primeira, os indígenas abriram estradas e utilizavam canoas e barcos para se deslocar pelo atual território brasileiro. Segunda, os povos africanos migraram para o Brasil em busca de riquezas? Não, eles tiveram uma migração forçada, não foi? Onde vieram para ser escravos. Terceira, as viagens dos europeus para outros continentes ampliavam a diversidade de produtos a serem comercializados na Europa. Sim, porque eles buscavam justamente produtos que lá na Europa eram difíceis de encontrar. Próxima, desde a chegada dos portugueses, não aconteceram mudanças nas diversas culturas indígenas. Claro que aconteceu, pois lembram que até indígenas começaram a se casar com portugueses, então houve sim uma grande mistura de culturas indígenas e portugueses. Última, no Brasil, há pessoas de diferentes origens, culturas e costumes. Sim, porque já comentamos que o Brasil é um dos países de maior diversidade cultural, certo?